Pois é, galera, e algo que chamou muita atenção de ontem para hoje foi a estreia do nosso menino Endrick com a camisa do Lyon. Endrick, que deixa o Real Madrid por empréstimo, né, em direção à França. Ele estreou ontem em um jogo, né, entre Lyon e Lille da França. E a gente sabe, né, o Endrick tem muita estrela. Ele já chegou fazendo o quê? Metendo gol. E o gol da virada ainda, né, o gol da vitória que garantiu, né, o Lyon passar para a próxima fase. Se eu não me engano foi Copa da França, eu acho. Mas foi uma estreia assim, que mostra como o Endrick ele tá muito motivado, como ele quer se provar mais uma vez. E o Lyon, cara, tá muito feliz. A gente vai ver aqui nesse vídeo, galera, a reação da mídia europeia, em especial a mídia da Espanha, como que eles estão reagindo após ver o Endrick voando aí, né, com o Lyon, enquanto o Real Madrid foi eliminado, foi derrotado pelo Barcelona. Vamos ver aqui como que foi a reação da mídia espanhola, tem também a mídia francesa falando sobre esse assunto. Vamos ver esse vídeo aqui que tá muito bom. Hoje o assunto é Endrick, estreia com gol, novo clube, novo país e uma repercussão que foi muito além da França. Depois da atuação dele pelo Lyon, jornais espanhóis e franceses começaram a analisar, elogiar e até projetar o futuro do Endrick no futebol europeu. Então fica comigo até o final do vídeo, porque a gente vai passar em detalhes pelo que a imprensa da Espanha e da França está dizendo sobre essa estreia, o que eles destacaram no jogo dele e como já estão tratando o Endrick dentro do cenário europeu. No fim, eu também quero saber se você acha que essa escolha pelo Lyon pode mudar o rumo da carreira dele. Hoje não é opinião de torcedor. Hoje é o que os jornais estão dizendo. Para contextualizar todo mundo, o Endrick chega ao Lyon em um momento muito específico da carreira. Ele já mostrou talento no Brasil, já realizou o sonho de jogar no Real Madrid, mas faltava algo fundamental para um jogador da idade dele: minutos em campo e protagonismo. No Palmeiras, ele teve sequência, confiança e responsabilidade. Foram 2 anos jogando com regularidade, participando de decisões e lidando com pressão. No Real Madrid, o cenário foi completamente diferente. Mesmo entrando em jogos importantes, ele nunca conseguiu uma sequência real. Na temporada atual foram pouquíssimos minutos, sem participação direta em gols, o que naturalmente trava o desenvolvimento de um atacante jovem. Diante disso, a ida para o Lyon não foi um passo atrás, foi uma escolha estratégica. O clube francês oferece algo que o Endrick precisava urgentemente: jogar toda semana, errar, aprender e ganhar ritmo competitivo. Além disso, o futebol francês é físico, intenso e exige muito de atacantes, o que ajuda na adaptação ao futebol europeu como um todo. A estreia resume bem esse momento. Contra o Lille, fora de casa, pela Copa da França, Endrick foi titular. Jogou 70 minutos, participou ativamente do jogo e marcou o gol da vitória. Antes disso, já tinha acertado a trave e mostrado explosão, movimentação e coragem para atacar a defesa adversária. Tudo isso acontece com um objetivo muito claro: Seleção Brasileira e Copa do Mundo. Endrick sabe que para estar no radar de Carlo Ancelotti, ele precisa jogar, aparecer e decidir. Não adianta ser promessa no banco, ele precisa ser realidade em campo. E é exatamente por isso que a imprensa europeia começou a olhar com atenção para essa estreia. Não foi só um gol, foi um sinal de que o Endrick está tentando retomar o controle da própria carreira, e isso chamou a atenção dos jornais. Marca: Endrick voltou a fazer o que o acompanha desde muito jovem: marcar na estreia. Aconteceu no Palmeiras, aconteceu com a seleção brasileira, aconteceu no Real Madrid e agora se repete no Lyon. O gol contra o Lille não foi apenas oportunismo, mas leitura de jogo e frieza. A imprensa espanhola acompanha com atenção esse novo capítulo, porque o talento do brasileiro nunca esteve em dúvida. O que se discute agora é o contexto.
Jogar regularmente pode ser exatamente o que faltava para transformar promessa em realidade. A decisão de deixar o Real Madrid por empréstimo foi interpretada por muitos como um passo arriscado, mas a estreia pelo Lyon oferece argumentos sólidos a favor da escolha. Henry mostrou intensidade, mobilidade e personalidade, características que nem sempre aparecem quando um jovem atua de forma esporádica. O futebol francês pode ser um laboratório exigente, mas também uma vitrine. Se mantiver esse nível, o atacante rapidamente voltará ao centro do debate europeu. AS. Endrick precisava de minutos, não de holofotes. No Lyon, ele encontrou o cenário ideal para se reconstruir competitivamente. O gol contra o Lille simboliza mais do que uma boa estreia. Representa a tentativa de recuperar o ritmo perdido em meses de pouca utilização. O brasileiro mostrou confiança, atacou espaços e não se intimidou com o ambiente adverso. A sensação é de que o jogador está disposto a reescrever sua própria narrativa. A imprensa espanhola sempre viu em Endrick um talento especial, mas também alertou para o risco da estagnação precoce. O futebol não perdoa a falta de continuidade. Por isso, a estreia positiva no Lyon é um alívio. Não se trata apenas de marcar gols, mas de voltar a sentir o jogo, errar, corrigir e crescer. O caminho para a Copa do Mundo passa por esse tipo de decisão. Cara, tava claro que o que faltava pro Endrick era isso, né? Era ele ter tempo, era ele jogar, ter oportunidade. E no Real Madrid seria difícil isso acontecer, né? Acho que ninguém aqui, pelo menos no Brasil, tinha dúvida de que o Endrick, tendo minutos, tendo oportunidades, que ele ia brilhar. Isso tava claro, né? Tava claro. Agora, a questão é que disputar com o Mbappé seria muito difícil ele conseguir, né? Isso. A questão, galera, é que o Xabi Alonso não estava dando nenhuma oportunidade para ele, né? O que estava acontecendo com o Gonzalo Garcia. Claro que a gente sabe que o Gonzalo passou, né, a se destacar muito bem, por isso que ele teve oportunidades. Mas o Endrick ficou escanteado, né? Escanteado, então, por isso que a gente sempre encarou essa decisão dele como muito boa. A gente não sabe se vai dar certo de fato no Lyon, mas as chances são muito grandes. Se ele já chega metendo gol, cara, como que não vê que esse menino tem talento? Tem muito talento e vai depender dele, né? Se ele fizer, obviamente, uma boa temporada, ele pode voltar pro Real Madrid e ter mais minutos. Eu acho ele melhor que o Gonzalo. Não sei você. Mundo Deportivo. A estreia de Endrick pelo Lyon foi observada com lupa na Espanha. O jovem atacante mostrou aquilo que o tornou famoso ainda adolescente: explosão, coragem e instinto. O gol foi consequência natural de uma atuação ativa, em que buscou o jogo e incomodou a defesa adversária. A mudança de ares parece ter surtido efeito imediato. Contexto europeu, o Lyon representa um ambiente menos sufocante do que o Real Madrid, mas ainda assim competitivo. Endrick parece consciente de que precisava jogar para voltar a crescer. A estreia reforça a ideia de que o problema nunca foi qualidade, mas contexto. Se o brasileiro mantiver regularidade, seu nome voltará a circular com força no mercado internacional. L'Équipe. A estreia de Endrick pelo Lyon não foi apenas bem-sucedida, foi simbólica. O jovem brasileiro chegou cercado de expectativas, dúvidas e curiosidade, e respondeu da forma mais direta possível: com gol. Contra o Lille, em um ambiente hostil e em jogo eliminatório. Ele mostrou personalidade rara para a idade. Mais do que o gol, chamou a atenção sua participação ativa, sua mobilidade constante e a maneira como buscou o jogo desde os primeiros minutos. O Lyon aposta em Endrick não como um projeto distante, mas como uma solução imediata. Sua atuação indica que o atacante precisava exatamente desse cenário. Menos pressão midiática do que no Real Madrid, mas exigência competitiva suficiente para acelerar seu desenvolvimento. O futebol francês pode ser o terreno ideal para que ele transforme potencial em rendimento. Le Parisien. Endrick causou impacto imediato em sua primeira aparição com a camisa do Lyon.
O gol marcado contra o Lille coroou uma atuação intensa, marcada por arrancadas, movimentação inteligente e coragem para assumir responsabilidades. Para um jogador que vinha de poucos minutos na Espanha, a resposta foi clara. Ele quer jogar e quer decidir. Escolha do Lyon surge como um movimento estratégico. Endrick precisava recuperar confiança, ritmo e protagonismo. A estreia sugere que o atacante encontrou um ambiente propício para isso. A imprensa francesa passa a observá-lo não apenas como promessa, mas como um jogador capaz de influenciar resultados a curto prazo. RMC Sport. Fisicamente, Endrick impressiona. Mesmo com pouca idade, mostrou potência, equilíbrio e capacidade de suportar o contato, algo essencial no futebol francês. Sua atuação contra o Lille evidenciou que ele não veio apenas para se adaptar, mas para competir em alto nível desde o início. Gol na estreia não deve ser visto como ponto de chegada, mas como ponto de partida. Endrick terá agora o desafio de confirmar jogo após jogo. A Ligue 1 é implacável com jovens talentos. Se ele mantiver intensidade e disciplina tática, o Lyon pode ter encontrado um reforço decisivo para a temporada. Depois de ver tudo isso, o jogo, o gol, a atuação e principalmente o que os jornais espanhóis e franceses estão dizendo, fica claro para mim que o Endrick tomou uma decisão necessária. Não foi uma decisão confortável, não foi uma decisão midiática, foi uma decisão de carreira. Ele entendeu algo que muitos jovens não entendem. Talento sem jogo não cresce. Ficar no banco de um gigante como o Real Madrid pode parecer bonito por fora, mas por dentro, trava o desenvolvimento. No Lyon, ele tem o que mais importa agora: campo, responsabilidade e confiança. A imprensa espanhola fala muito de contexto, de promessa, de reconstrução. Já a francesa olha mais para o impacto imediato, para o físico, para a adaptação. E isso diz muito. Porque quando dois mercados tão exigentes começam a tratar o Endrick com respeito, e não só com hype, é sinal de que algo está sendo feito do jeito certo. Claro, ninguém está dizendo que um gol resolve tudo. O futebol vai cobrar sequência, vai cobrar regularidade, vai cobrar evolução sem a bola. Mas essa estreia mostra que o Endrick não fugiu do desafio. Pelo contrário, ele foi atrás dele. Se continuar jogando assim, com minutos, confiança e cabeça no lugar, ele não só volta ao radar da seleção brasileira, como chega muito mais preparado para brigar por espaço pensando na Copa do Mundo. O Endrick não precisa provar que tem talento, ele precisa provar que consegue sustentar esse talento, e o Lyon pode ser exatamente o lugar onde isso acontece. Agora eu quero saber de você. O Endrick fez a escolha certa ao ir para o Lyon? Você acha que ele volta mais pronto para a seleção brasileira? Deixa teu comentário aqui embaixo, mete o like pra... Galera, é muito top a gente ver, né, essa reação da mídia europeia, mas especialmente espanhola, né, de reconhecer o talento do Endrick. É um fato que eles sempre reconheceram isso, né? Sempre falaram que o Endrick era muito bom, que merecia até mais minutos. Muitos não entendiam por que o Xabi Alonso não dava oportunidades para ele. Com o Ancelotti ele tinha poucas, mas tinha, né? A gente sabia que volta e meia ele tinha uns 10 minutinhos ali, uns 15, né? Um segundo tempo muitas vezes todo para ele poder jogar. Isso acontecia. Mas o Xabi não deu essa oportunidade para ele. Só que o Endrick é um cara que ele é muito resiliente. Ele é um cara que ele tem uma mentalidade muito boa, cara. Isso é muito bom. Para um jovem isso é raro também. Então, para mim, o diferencial do Endrick é a mentalidade dele. Ele realmente confia nele. Ele confia no futebol dele, no potencial dele. Isso é claro, tá? Eu não tô contando uma coisa aqui que ninguém sabe. Isso dá pra ver. Só que esse movimento dele foi necessário agora. Eu vejo por esse lado também. Eu concordo, porque por mais talentoso, por mais inteligente, por mais bom jogador que alguém seja, se ele não jogar, ele não vai conseguir ter um certo destaque ou até mesmo confiança, né? Podia ser o próprio Cristiano Ronaldo. Se não jogava, seria afetada a confiança dele, ele não ia conseguir ter o mesmo desempenho quando ele tivesse certamente oportunidades. E claramente que pesou também a Copa do Mundo, né? Ele quer muito ir para a Copa do Mundo. Para mim não existe nesse momento nenhum 9 que seja bom igual ele no Brasil, né? Claro. Se tratando de seleção brasileira, para mim ele é o melhor e vai ficar melhor ainda porque ele é jovem. Então, para essa Copa, eu imagino que o Ancelotti deve levar ele, principalmente se ele estiver jogando, se destacando. Eu acho que isso aí tá muito claro. Se tivesse um outro ali muito bom, que tivesse tomado já a posição, beleza, mas não tem. Nesse momento a gente vê que o Ancelotti tem convocado o Richarlison, cara.
tem convocado o Richarlison, que não tá tão bem assim. Então você vê que o camisa 9 da seleção, a 9 da seleção brasileira tá em aberto, não tem ninguém que realmente ainda conseguiu pegar a camisa, né, pra si e pronto. Não, tá em aberto. Então eu acho que essa pode ser a grande chance do Endrick. Se ele continuar se destacando, ele vai ser convocado e na Copa do Mundo ele pode mostrar, né, que o Real Madrid tem que dar atenção a ele. O Real Madrid foi inteligente, né, que só emprestou, né, sem obrigação de compra e sem opção de compra, né, só emprestou e depois volta. Foi esperto, né, porque sabe que o Endrick vai trazer um retorno ainda. Mas eu acho que o Endrick fez uma boa escolha e possivelmente ele vai conseguir se destacar. Imagino que daqui a uns anos ele vai voltar e deve ser o titular do Real Madrid. Se não for no Real Madrid, ele vai para um outro grande clube, seja da Premier League, seja da Itália, seja da própria França, e vai ser o titular, porque ele tem muito potencial. Mas vamos ver, né? Para início, muito bom. Desejo aí que o Endrick continue tendo boas atuações, que ele se dê bem, né? E que ele possa desfilar, né, na França, que ele possa conseguir. Se você curtiu aí a estreia dele, curtiu o vídeo, se inscreve, deixa o like, ativa o sino e comenta o que foi que você achou. Tamo junto e até o próximo vídeo.